Opa! E aí, beleza, pessoal? Vou dar uma analisada aqui para vocês como é que eu faço essa análise aqui do mercado, para criar uma expectativa do trade, né? Saber a questão de alvos e tudo mais, vai ficar bem fácil diante do que aconteceu aqui hoje. Então a gente observa aqui que no mercado de sexta-feira, antes de mais nada, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito no canal, também seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E se você é novo no canal e for de seu interesse qualquer coisa relacionada a price action, estudo, conhecimento relacionado a price action, seja muito bem-vindo. Tem uma playlist aí, beleza? Com 7 módulos que você pode pegar do primeiro módulo que explica sobre até mesmo candlestick, gatilhos, topos e fundos, suporte e resistência. Então, entra no canal, você vai dar uma verificada aí, tem uma playlist que vai te deixar bem a par de como que eu faço minhas operações e como que você também pode realizar de forma consistente. Então, o que acontece, pessoal? Chega aqui na sexta-feira, ó, a gente observa que o mercado ele quebrou uma estrutura, certo? Tendência de que ele volte nessa estrutura, né? E possivelmente uma compra possa acontecer. Então, 50%, excelente região para a gente poder aguardar o preço retornar e finalizar o seu movimento de queda. A gente observa que, como são três tendências, pessoal, a gente tem que sempre valorizar até mesmo a tendência terciária. Essa aqui é uma tendência terciária, a tendência dos candles. Essa tendência nos diz muito. Observa aqui, ó, por exemplo, o mercado, o movimento aqui, ó, ele mostra para a gente que ele está pivotando, beleza? Ele está pivotando. Ele só volta a cair de novo se ele chegar a romper um ponto. Isso aqui ele vai ficando muito claro, ó, você vê, ó, de novo, ele chega e vai se movimentando. E dessa forma a gente se orienta e procura realizar os nossos trades nas melhores regiões. Normalmente as regiões atreladas ao price action se relacionam muito a topos e fundos. Beleza? Sempre muito topos e fundos e os 50%. Então, olha só, o mercado rompeu aqui novamente a estrutura, então ele está mostrando uma estrutura muito fácil de desenhar, né? Uma estrutura altista, não é isso? Há um pivôzão de alta. Então, o que eu posso fazer? Novamente projetar desse ponto até o ponto que começar uma regressão do preço, beleza? E nessa retração, eu buscar nas regiões de Fibonacci, 50% para baixo, o meu ponto de compra. Beleza? Eu vou utilizar de um outro tipo de linguagem. Muitas pessoas falam 61,8. Eu vou falar assim para vocês, pessoal. Dos 50% até esse ponto aqui embaixo, isso aqui é uma região premium. Que o trade ele pode acontecer em alguma região aqui. Ele pode estar atrelado a topos e fundos. Observa aqui, ó, ele vai fazer um teste desse topo. Beleza? Excelente região para a gente aguardar uma compra. Deu um gatilho aqui, ó. O que a gente faz? Procura fazer a entrada. A gente procura confiar no que o mercado está ali procurando segurar aqui. Você fala, é um suporte? Não é um suporte, mas é uma região de um topo rompido. Então, ele é uma região de valor. Então, chegou aqui, aconteceu um gatilho desse, compensa você utilizar esse gatilho para você realizar um trade. Qual que seria o ponto de alvo, então? Qual que seria o ponto de alvo? Vamos pegar aqui, ó, no mercado de hoje. É muito simples, pessoal. Marquem quando vocês estiverem com uma retração dessa e o mercado vai te dar um alvo aqui, te dar uma compra. Então, marquem a região de topo, o candle referência, que é esse candle que chegou na maior máxima aqui, e o candle gatilho dele, o candle que rompeu a mínima dele. No caso foi, deixa eu colocar os contadores de candle, foi o candle número 4. Então, o candle número 4 já foi um gatilho de venda, beleza? E o mercado veio buscar o topo rompido. Chegou no topo rompido, ele nos deu aqui o gatilho. Vamos aproximar aqui, ó. Ele nos deu um gatilho. Quem chegou na mínima aqui foi o candle 11, beleza? E ele foi rompido pelo candle 13. É um gatilho simples. Como bem explico aqui no canal, um gatilho simples, pessoal, ponto de entrada bom de entrar nele é na abertura do gatilho simples, beleza? No gatilho real, muitas vezes ele vem nesse topinho aqui, ó. Supondo que o gatilho da questão fosse o 14, não tivesse acontecido esse 13, aqui nesse topinho do candle aqui, ó, já é um ponto interessante de se entrar. Muitas vezes o mercado só vem, bate aqui, ó, e dá sua continuidade, que é o gatilho tipo 2, né? E ele dá sua continuidade. Então chegou aqui, teve uma compra, onde que eu estaria por opção de alvo dessa compra aqui? Se o mercado rompeu aquele topo e ele chegou a essa região, nós temos marcado o nosso candle referência e nosso candle gatilho. Então aqui é um ponto de venda. Não que seja um ponto de venda, mas pode acontecer uma reversão desse movimento aqui. Beleza? Se acontece uma reversão desse movimento aqui, obviamente que poderíamos pensar numa venda. Afinal de contas, desse ponto o mercado deu uma certa pernada.
Beleza? Então, se aqui ele chega e quebra uma estrutura, essa estrutura terciária, poderíamos pensar sim em um trade. Porém, a questão do alvo, né? Enquanto ele não rompe o fundo, eu não tenho que ficar muito pensando em contra-tendência, pelo menos na tendência do dia que está de alta, eu continuo pensando em compra, até que rompa esse fundo, pelo menos esse fundo. Então tá, o mercado continua aqui, ó, rompeu o topo. Rompido o topo, você levou até o primeiro alvo, realizou sua parcial e o mercado deu continuidade e rompeu esse topo. Então nós tivemos aqui então uma nova pernada de alta, onde o preço criou uma euforia deste ponto até aqui quando ele começa uma retração. Eu posso marcar esse topo aqui? Posso. É uma região. Então essa região de topo pode acontecer um trade de compra. Esta região de baixo para cima é uma região possível de venda e de cima para baixo, se ele rompe, se torna uma região de compra. Então estamos aqui com essa região e vou marcar também os possíveis alvos desta compra. Vou marcar o meu topo aqui, que é o meu candle referência, e o meu candle gatilho, que veio a ser os 54. Ok? Então estou aqui com um possível alvo desta compra que pode ser realizada nesta região. Nós temos qual região, possibilidade desse trade acontecer? 50%, pessoal, em confluência com o topo é excelente. Mas lembre-se que a nossa zona premium é dos 50 até aqui embaixo. Beleza? Isso aqui é a zona premium, para a gente poder chegar e realizar um trade com mais, vamos dizer assim, com um alvo maior, com gerenciamento melhor, enfim, um trade mais longo. Então, olha só, quando a gente chega aqui, ó, a gente observa que o preço quebrou estruturas, olha só, havia uma estruturinha aqui, o preço quebrou e começou a realizar um pullback. Se ele começou a realizar um pullback, olha só, começou a realizar um pullback, eu vou ficar atento nesta região daqui para baixo, se o preço vai quebrar estruturas. Olha só, está começando a pivotar. Nesta região é mais interessante que nessa. Veja que aqui, embora tenha acontecido esse pequeno rompimento no topo, não houve força para o mercado fechar nem mesmo acima disso aqui. Houve essa recusa, o preço enxugou e já chegou engatilhando uma venda. Beleza? Então ele só buscou uma liquidez e já engatilhou uma venda. Mas agora ele chegou numa região de 50%. Aqui a gente está analisando no 1 minuto, pessoal. Eu sei que muita gente não gosta do minuto. Eu vou colocar isso aqui nos 5 minutos e vamos ver o que acontece aqui nos 5 minutos. Ó, o mercado deu essa pernada. Pelos 5 minutos, o gatilho aconteceu aqui. Ó. O candle 19 foi o nosso gatilho comprador. Observa o tamanho, foi um gatilho real, então na máxima aqui do candle referência, que é o 18, poderia pensar na entrada. E observa como que seu alvo fica muito curto. Aqui ó, é aquela região que te marcou no 1 minuto. Uma região vendedora. Aqui também era uma região vendedora? Sim, aqui também era. Porém, o mercado não reverteu aqui. Agora chegou aqui, ó, nós temos de novo uma compra com esse ponto aqui. Eu vou marcar o ponto de entrada nos 5 minutos para vocês verem como que dá diferença isso aqui quando você começa a operar no minuto. Então, aqui foi o nosso ponto de entrada nos 5 minutos. Vou deixar um pouquinho mais espessa e traçadinha. Vamos voltar para o minuto agora e verificar onde seria o nosso ponto de entrada. Olha onde estaríamos entrando aqui nos 5 minutos. Ou seja, aproveitaríamos um gain de 8 pontos. Não está ruim. É um excelente gain. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó, na sequência dos acontecimentos. Quando eu vejo o preço desse, ó, quebrando estrutura com esse candle aqui, ó, deixando um FVG, muito possivelmente o preço pode tocar aqui ó, e segurar, como ele segurou. Beleza? Tem um FVG bem exatamente nesse candle 75. Observa como ele segurou e voltou para tentar romper esse fundo. Então, quando eu vejo um pullback desse aqui ó, acontecendo, eu sei que esse mercado tem um alvo. E ele chegou nesse alvo. Querendo ou não, nessa descida, nós temos aqui topos e fundos. O topo anterior a este fundo está aqui acima. Beleza? Então a gente observa que teve um rompimento desse fundo aqui também. Ó. Só para vocês saberem que mesmo estando numa tendência de alta, nessas movimentações de pivô, o preço quando rompe um fundo desse, ó, candle stop, rompeu o candle stop. Aqui pode acontecer uma venda, o mercado vai chegar nessa região de gatilhos aqui em cima, por exemplo, fica um FVG, excelente ponto para pensar numa entrada, e ele vai tentar empurrar de novo para baixo. Veja que o movimento está descendente. Então, antes que ele retome, ele vai ter que segurar em algum dessas regiões.
Estamos amparados numa região de 50%, beleza? Prêmio. O mercado confirmou o rompimento desse topo aqui. Show? Ó, confirmou o rompimento desse topo, candle stop, rompeu o candle stop, então ele confirmou uma compra para a gente. Onde que fica mais legal fazer essa compra? Poderia ter acontecido quando rompeu essa linha? Poderia ter acontecido, mas o mercado não deu continuidade e o topo anterior a este fundo estava aqui, ó. Beleza? Então alguma coisa poderia segurar aqui, sim, ó, topo anterior, fundo aqui. Então ele não chegou a quebrar uma estrutura. E quando ele tentou desenhar um pivô, ele desenha um pivô sem força. E não é região de 50%. Então eu nem pensaria em fazer compra aqui, pessoal. Eu não utilizo 138,2. Eu utilizo sempre daqui para baixo. Por exemplo, um gatilho desse aqui de compra, eu já pensaria nesse gatilho. Saberia que o mercado deveria romper esse topo. Chegando nesse topo aqui, ó, ele não poderia dar um gatilho contrário, porque senão ele viria para romper fundo novamente. Afinal de contas, estamos no movimento pivotado de baixa. E ele só muda quando rompe isso aqui. Ou constrói um outro topo e fundo. Então, olha só. O mercado chegou aqui, trabalhou até aqui, beleza. Era notório que ele fizesse um recuo. Quando eu penso numa retraçãozinha dessa aqui, ó, acontecendo na volta, eu já fico olhando até um FVG que tem aqui, pessoal. Então ficou um FVG em aberto, ele sim pode criar esse bate-rebate, entendeu? O jogo de gatilhos. Só que ele chega aqui embaixo, ele não consegue romper esse fundo, fecha esse doji, percebe que nenhum candle conseguiu fechar sequer abaixo desse fundo e dá um gatilho real de compra, beleza? Ponto de entrada. Aí ele tem que romper esse topo aqui, tá? Do mesmo jeito que nessa compra aqui, ó, você estava esperando romper esse topo, agora nessa compra ele tem que romper esse topo aqui. Rompido esse topo, o mercado reverteu essa movimentação de baixa que ele tinha aqui. Porque esse topo aqui, ó, é considerado um rompimento, beleza? De estrutura, e esse daqui não. Esse aqui eu considero apenas um movimento de pivô, pois o topo anterior a este fundo está aqui. Então, o movimento foi isso aqui, ó. Isso aqui simboliza como se fosse um candle de queda. Tudo que acontece aqui dentro é inside desse movimento. Aí aconteceu outro movimento. E depois vem um gatilho que rompe isso aqui, ó. Beleza? Então, beleza, o negócio teve compra. Tranquilo. Compra realizada. Nesse ponto aqui seria com mais sucesso ainda. Mas aqui já poderia, beleza? O mercado teria que romper essa região de topo. A gente estava com uma linha de tendência. Observa que aqui ele rompe a linha de tendência. De novo, volta no melhor ponto, dá o gatilho. Não seria um rompimento legal, né? O bom é quando ele rompe um pouquinho mais. Só que eu fico mais sempre, pessoal, vamos dizer assim, atento às regiões de topo. Chegou aqui, o mercado tem que romper. É como aqui, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, vocês vão entender. Ó, ele chegou numa região de valor do topo? Sim. Aqui atrás teve quebra de estrutura? Teve. Então, quando chega nesse ponto aqui, ó, esse candle fez topo duplo, né? Então, ele fez um movimento aqui, ó. Ele já chega, ó, viola esse movimento, volta, não consegue romper topo, engatilha, engatilha e aí rompe direto. Beleza? Rompeu direto. Então ele pode vir buscar o fechamento do que ficar aqui para baixo. Ó. Aqui embaixo tem um gatilho aberto aqui, ó. Então ele pode voltar aqui, tem aqui mais um FVG. Então essas regiões se tornam alvos para o preço. Ó, aqui é um alvo, tem um FVG bem aqui, ó. Observa quando ele chega lá, ó, deixa eu tirar essa Fibonacci. Aqui tem um outro aqui um pouco mais embaixo, beleza? Aqui para trás eu não vou nem olhar, então tem esses pontos aqui, ó. Se para trás aqui tiver também gaps de valor justo, o mercado pode vir aqui se posicionar e buscar essas regiões, ok? Então é aquela máxima. Mercado que não rompe topo, vem para romper fundo. Esse aqui é o fundo. Isso está acontecendo agora. Candle stop. Vamos lá, quem foi o candle stop desse fundo? Esse dojizinho aqui, ó, o 175. O 176 já rompeu ele. O mercado voltou aqui nesse ponto, está me dando gatilhos de venda. O mercado tem obrigação de romper esse fundo aqui agora, ó, essa região. Acabou de dar gatilhozinho de venda, gatilho curto, né? Então ele está trabalhando aqui, ele não pode chegar e se segurar aqui e romper isso. Pode ser que ele venha a romper, pessoal, porque ele rompeu já esse ponto, ó. Então ele vai dar gatilhos para os dois lados, vai. Observa que ele rompeu esse ponto, ó. Estruturalmente falando, ó, ele violou essa região. Então agora, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Só pegar aqui. Ó, ele está violando agora esse ponto aqui com esse candle. Então pode ser que ele venha a cair em função desse candle aqui. Ok? Vamos dar uma olhada. Ó. Em função desse candle aqui, ele já vai tentar empurrar para baixo. Ó, desse 192.
Ok, ó, ele já está tentando empurrar para baixo. Leitura no candle a candle aí, ela é maravilhosa. Então estávamos aqui nessa região de fundinho. Pode-se dizer que foi um fundo rompido? Pode-se dizer que sim. Né? Por quê? Porque tem o candle stop, 175, e o candle stop foi violado aqui, ó, o fundo dele. O candle stop não está coberto, tem uma parte dele não coberta. Ele não está tocando aquele fundo lá. Então aqui ele pode empurrar, vamos ver se ele vai conseguir vencer. Ele tem que vencer esse fundo aqui, ó, e dar continuidade assim, ó. Eu minimalizo. Eu deixo pequeno assim a parte da análise mesmo. A terceira, a terciária, pessoal, ela é muito importante. Ai, desculpa pelo vernáculo aí. Olha só, eu vou desenhar aqui para vocês verem. Por que eu tô olhando esse candle aqui, ó, descendo? Ele tem que vencer esse aqui, ó. Ele parou na região de proteção desse candle verde aqui, ó. Aqui, ó, eu olho um desenho, pessoal. Olha, olha isso aqui comigo. Ó, ele está criando aqui, ó, uma região de consolidação, onde tem esse topo e eu tenho esse fundo. Qual foi o ponto violado? Foi esse fundo que foi violado pelo candle 192. Ah, Luciano, mas ele fechou verde. Sim, ele fechou verde. Eu sei disso. Ele não é o melhor dos gatilhos. Porém, enquanto ele não mudar agora, vamos dizer assim, aqui, ó, ele não violar esse topo, essa tendência aqui, ó, se mostrou mais baixista do que altista por ter violado esse fundo aqui, pessoal. Então tá, ó, quem está segurando agora essa região de proteção é um pequeno paviozinho, mas ele vai tentar romper esse pavio aqui, ó. Eu vou acompanhar com vocês aqui o mercado aqui por 5 minutos, para vocês verem que não é tão difícil. Tem um desequilíbrio aqui embaixo no candle 177. Para quem entende um pouco do desequilíbrio sabe que o candle 176 aqui, ó, ele fechou aqui e o 177 ele abriu aqui. Então, aconteceu um desequilíbrio aqui embaixo, pode ser que o mercado venha a fechar esse desequilíbrio também, ou mesmo dar continuidade. Aqui ele está no ponto crucial, ó. Ele rompeu aqui atrás e aqui esse rompimento ainda não está legal, ó. Fechou verde. Se fosse um candinho vermelho assim, ó, podia saber que ele vinha aqui para baixo. Mas ele fechou verde. Então ele está contido aqui nessa região agora e vamos ver o que ele faz. Leitura inside, né? Se fosse pegar a leitura inside, ó, eu poderia dizer que tem isso aqui, ó. Até poderia dizer que isso aqui seria um topo inside, mas eu não vou valorizar dessa forma. Então eu valorizo aqui, ó, ok? Valorizo aqui. Muita gente se confunde muito nesses movimentos insides. E não tem nem como se confundir quando você pega no candle a candle. Eu observo que aqui, ó, havia um candle inside e aqui foi um gatilho de compra. E ele subiu e esse candle vermelho eu não desenho porque ele tá inside do 178. Mas o candle 181 assumiu uma nova máxima. 182 rompeu a mínima. O 183 rompeu a máxima. O 185 rompeu a mínima do 183. Esse desenho eu fiz para cima porque rompeu aqui, ó. Só isso. Aí ele ficou travado aqui, ó. Ó, tudo inside e aqui violou. Ok, violou. Deu a comprinha? Deu. Seria uma entrada como que uns 50% da vida. E ó, seria como que uma entrada de venda aqui e ver se o mercado vai dar continuidade aqui. Ok, pessoal? Bom, eu não vou delongar muito aqui com vocês. Então, o mercado, o que acontece? Se ele rompe esse fundo aqui, ó, ele vem buscar a próxima região. A gente pode marcar essa próxima região. Deixa eu dar uma olhada se aqui para trás ficou alguma coisa. Com esse candle aqui. E bom, ele veio mitigar essa região de 50%, normal. Olha lá. Olha a venda lá. Então a probabilidade dele descer é muito maior. Ok? Bom, ele pode chegar bem aqui, ó. Ele tem agora uma região de FVGzinho aqui inside e tem esse candle 192 para ser testado. Ele pode vir um pouco mais daqui acima, sim, ó. Pode reverter? Sim, estamos no fundo. Eu sei que tem esse desequilíbrio, mas esse desequilíbrio, pessoal, é como se fosse um ímã, mas eles são um ímã fraco, beleza? Regiões de FVG, elas têm um ímã mais forte. Por exemplo, aqui eu vejo uma região de FVG bem aqui, ó. Ok? Aqui ó, foi compensado o FVG e o mercado voltou a cair. Se nesse movimento aqui agora ele violar, por exemplo, aqui, ó, ele pode vir buscar fechamentos lá para cima e aí eu observo aqui. Deixa eu dar uma afastada aqui no gráfico. Eu teria observado que ele não teria rompido este fundo. Beleza? Essa região de fundo.
Mas do jeito que ele está aqui, rompendo esse fundo agora, ele tem que. É muito provável que ele venha aqui embaixo. Não que ele tem, mas é muito provável que ele venha aqui embaixo. Aí, já fez uma movimentação pivotada aí para baixo. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso querido índice. O índice ele está comprador, pessoal. Comprador, beleza? Analisando aqui de forma bem crua, rápida, sem delongas. Ó, o movimento teve isso aqui, ó. Então eu considero aqui, rompeu esse topo? Rompeu. Aí ele ficou travado, ó. Esse fundo relevante, o preço ficou travado aqui, ó. Ele deu um falso rompimento desse topo. Você pode observar que deu um candle stop aqui só hoje de manhã. Quando ele finaliza essa subida aqui, ó, ele dá só um candle stop. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só. Esse topo de fato não é rompido, ó, candle stop, um baita martelão e um gatilho na sequência. O mercado vai tentar romper fundos. Só que acontece aqui, esse fundo eu chamaria de fundo, nós chamamos de fundo de referência. Não, eu chamaria, isso aqui é um fundo de referência. E aqui nós temos um topo. O mercado está consolidado. Eu poderia marcar aqui, ó, a região do gatilho. Foi um gatilho verdinho ali, né? E aqui embaixo eu marco a região desse fundo também, tendo a referência ao 104. E o gatilho é o 109. Pronto. 104, o gatilho 109. Então aqui nós temos a região de fundo e a região de topo. O mercado no momento está consolidado, não rompeu o topo nem rompeu o fundo. Existem posições que ele vai trabalhar, beleza? Deixa eu colocar aqui nos 5 minutos, para ter uma visão mais tranquila. Então nos 5 minutos, provavelmente ele vem buscar a região de 50%. Nós temos um FVG também aqui embaixo, ó. O mercado não rompe topo, então ele vem para tentar romper fundo. E aqui tem um FVG. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Então, pessoal, é o seguinte. Resumindo, né? Vou botar aqui novamente no nosso querido 1 minuto aqui do dólar. É muito simples. Então, se o mercado ele chegar nessas regiões, você colocou essa região como alvo, sempre observe isso. O mercado ele tem que romper, como ele fez aqui, ó. Nessa região aqui, ó, ele sequer deu gatilho. Ele tentou dar um gatilho e pivotou. Ele tenta e rompe. Quando ele rompe, muitas vezes ele pode buscar o primeiro alvo na projeção de uma movimentação dessa aqui, ó. Fundo, topo, 161,8, ok? Se ele rompe isso aqui, ele pode vir buscar a primeira região de projeção aí de 161,8. Tranquilo? Então era isso, forte abraço. Pessoal, aproveitem. Tanto o curso do especialista quanto também do método Cronos para Scalp, beleza? Estão na promoção. Quem tiver interesse em entrar em contato comigo, o e-mail eu vou deixar na descrição do vídeo aí, é cronostrader@gmail.com. E é isso, pessoal. A gente se vê na semana aí e eu apareço de novo para passar novas aulas para vocês. Forte abraço, tamo junto.